balanço patrimonial é a demonstração que mostra uma fotografia, entre aspas, da situação patrimonial da empresa em determinado momento. Sim, como se fosse uma fotografia da empresa em determinado momento, por exemplo, no dia 31 de dezembro do ano X. Nessa fotografia inclui que a empresa tem, por exemplo, de dinheiro relativo à caixa, os estoques, os equipamentos, também o que ela tem para pagar de impostos, o que ela tem para receber de seus clientes, as contas aos fornecedores, salários a pagar, dívidas bancárias, o valor que é relativo aos sócios, os imóveis e as outras empresas que a própria empresa controla. Mas é preciso organizar essas informações para clarificar as análises. Afinal, o objetivo principal da contabilidade é auxiliar na tomada de decisão. Dessa forma, o balanço patrimonial separa, de um lado, a origem dos recursos, que pode ser de duas formas: de capital de terceiros, chamado de passivo, que são as obrigações a pagar, e de capital próprio, conhecido como patrimônio líquido. Do outro lado, no lado esquerdo, os bens e direitos, as aplicações dos recursos, a qual chamamos de ativo. Assim, vamos deixar de um lado a origem dos recursos, o passivo e patrimônio líquido, e de outra a aplicação dos recursos. Conforme falamos, o passivo, que são as obrigações, também é chamado de capital de terceiros, enquanto o patrimônio líquido é chamado de capital próprio. Já podemos notar uma melhora em organização, mas ainda é preciso melhorá-la, concorda? No ativo e no passivo, vamos colocar em um grupo tudo que vai vencer em até um ano, contado a partir da data da nossa fotografia, e o que deve vencer em após um ano. O grupo de até um ano é chamado de circulante. Logo, temos o ativo circulante e o passivo circulante. E o grupo de após um ano é conhecido como ativo não circulante e passivo não circulante. O próximo passo para organizar o ativo é deixá-lo em ordem decrescente de liquidez, ou seja, de acordo com a rapidez com que pode ser convertidas em dinheiro. Itens de maior liquidez aparecem por primeiro e, consequentemente, itens de menor aparecem por último. O passivo segue uma regra bastante parecida. As contas são classificadas por ordem decrescente de exigibilidade. Em outras palavras, as contas que serão liquidadas antes aparecem no topo da coluna, e as que serão pagas em um prazo maior aparecem mais para o final. Como assim? Vamos demonstrar. No nosso exemplo, primeiro deve aparecer os recursos disponíveis em caixa. Depois, as contas a receber dos clientes de até um ano. Em seguida, os estoques. Então, as contas para receber dos clientes após um ano. Então, por último, os imóveis. No passivo é em ordem decrescente de exigibilidade. Vejamos. Primeiro, os fornecedores com quem a empresa tende a pagar em até um ano. Depois, as dívidas bancárias de até um ano e os impostos a pagar. No não circulante, ficam os fornecedores cujas contas são para daqui a um ano e as dívidas bancárias após um ano. Vamos reorganizar. Por fim, notem que o patrimônio líquido mais o passivo deve ser igual ao ativo. Sim, as origens dos recursos, que pode ser tanto de capital de terceiro quanto de capital próprio, tem que ser igual à aplicação, o ativo. Então, o patrimônio bruto, o ativo, menos as obrigações com terceiros, o passivo exigível, deve ser igual ao patrimônio líquido. Quando o ativo é maior que o passivo, temos uma situação líquida positiva. Quando o ativo é igual ao passivo, temos uma situação líquida nula. E quando o ativo é menor que o passivo, temos uma situação líquida negativa, ou passivo a descoberto, como algumas pessoas chamam. E assim fica apresentado o balanço patrimonial, a nossa fotografia da situação patrimonial da empresa na data do balanço. Parabéns! Conhecer os fundamentos do balanço patrimonial foi mais um importante passo que você deu na direção de tornar-se um estrategista financeiro. Inúmeras técnicas para análise de empresa, desde as mais comumente usadas,
até algumas mais avançadas, requerem esse conhecimento que você adquiriu sobre o balanço patrimonial. Ah, o material dessa aula também está disponível em PDF.